Saúdo os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus, o ungido de Deus. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo e polémico. É um alerta para a igreja. Alerta, alerta, alerta. Desperta a igreja, desperta a igreja. Então, é um despertamento espiritual. Hoje nós vamos tratar de um tema intitulado O Relativismo Teológico de Nathan Rufino. Amém? A gente vai definir aqui os termos. O que é algo teológico? É algo, a teologia, não é? É a ciência que estuda Deus. Porque a teologia vem de teos e logia, estudos ou tratados sobre Deus. Então, hoje vamos falar sobre o relativismo teológico de Nathan Rufino, que é uma perigosa heresia que ele está infiltrando no meio cristão, amém? E a pergunta que nós fazemos a ele e aos seguidores dele e aos defensores dele e a todos aqueles que de alguma maneira foram influenciados por esta teologia relativista é: será que os católicos, os adventistas e outros hereges, ou seja, pessoas que não creem em doutrinas fundamentais do cristianismo, são pessoas salvas? São nossos irmãos em Cristo? Podemos ter comunhão com eles? Podemos dar a santa ceia a eles, cear com eles, comungar com eles, visitar as suas igrejas e congregar lá também, sair de uma igreja evangélica, de uma igreja bíblica, de uma igreja pentecostal, não é? Porque a igreja original de Jesus ela era pentecostal, e ir para uma igreja herética, ir para outra igreja e é tudo a mesma fé. Será que eu posso sair de uma igreja pentecostal e, por exemplo, membrar na igreja católica ou na adventista ou em qualquer outra confissão, seja ela mormon, seja ela espírita, porque os espíritas também falam de Jesus, não é? Os espíritas, não é? Seguindo a filosofia de Allan Kardec, eles dizem que têm um livro chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo de Allan Kardec. Então eles também creem em Cristo de alguma forma, só que é um Cristo diferente. Na nova era também se crê em Cristo, mas é um Cristo diferente. Então será que todos os caminhos vão dar ao céu? Ou todos os credos cristãos, não é, são igualmente válidos e em todas as igrejas supostamente cristãs há salvação? São perguntas que não podem fugir, tanto para ele como para os seus seguidores. Vamos então a isto. Então hoje vamos refutar aqui o relativismo teológico de Nathan Rufino. Para quem não sabe o que é relativo, uma coisa relativa, por exemplo, moral relativa. O que é moral relativa? Moral relativa é que nada é errado e nada é certo. Ou seja, nada é 100% errado e nada é 100% certo. É o chamado relativismo moral, glória a Deus, ou um tipo de agnosticismo. No agnosticismo não se pode provar que Deus existe, mas também não se pode provar a sua inexistência. Fica-se sempre na dúvida. Não é? Então aqui é um tipo de dúvida. Ou melhor, aqui é um tipo de comunhão, luz e trevas. Já vais ver aqui o que eu vou falar. Amém? Então não saias do teu lugar. Não saias do teu lugar. Deus vai falar contigo. Amém? Então hoje o tema é muito, muito tremendo. Vou começar aqui com um versículo. Amém? Vamos ler aqui Isaías 5, do 20 ao 21. Do 20 e o 21. O 20 e o 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. 21 Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Amém? Ai daqueles que ao mal chamam bem. Será que uma igreja como a Igreja Católica, que adora a imagem de escultura, se prostra, venera, faz petição, não é? Se fabrica imagens, compra, vende, não é? Aluga as imagens, glória a Deus, constrói, se ajoelha diante delas, não é? E faz-lhes petições, imagens representando Jesus, os falsos, que eu chamo falsos Jesus, Jesus de pau, não é? Jesus de osso, Jesus de pedra, que têm boca mas não falam, têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não, caia mas não ouvem.
Aleluia, tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não andam. Será que é a mesma coisa? Será que é tudo a mesma coisa? Eu adorar a Deus em espírito e em verdade? Ou eu fabricar imagem e me prostrar a ela? Adorar Maria como sendo a mãe de Deus? Não é? São nossos irmãos em Cristo, os católicos? Ou é uma religião diferente? Eu creio que é uma religião diferente. Não é? Não é? Em várias, é um Cristo diferente, é um outro evangelho. Não é? E é um tipo de igreja que nós poderíamos considerar a maior seita pseudo-cristã, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que a Bíblia chama da Grande Babilónia, a Grande Meretriz. Babilónia a mãe de todas as abominações da terra. A grande prostituta, a igreja que se prostituiu com vários deuses e que herdou os mistérios da antiga Babilónia, glória a Deus, e que está preparando o caminho para a vinda do anti-Messias, do anticristo. Amém? Deus ama o povo católico, são almas, mas Deus odeia, não é, a religião católica, as obras do catolicismo. Então é bem claro, não há mistura, não há nenhum tipo de mistura, mas vamos ouvir agora as pérolas aqui, ou melhor, não são pérolas, não é? Coisas que realmente não agradam a Deus, faladas pelo Sr. Nathan Rufino. Vamos lá então a isto. Na verdade, essa mania que nós temos de querer classificar grupos, segmentos cristãos de blasfemos, heréticos, seitas, é uma mania muito ruim, sabe? Amém? Ela disse, essa mania que nós temos de chamar aos grupos cristãos blasfemos, seitas e heréticos. Será que a palavra de Deus não o define? Que existem movimentos blasfemos, seitas e heréticos? Vamos lá ver. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Diga aleluia. Amém. Vamos então a isto. Será que a blasfémia não é um pecado? Vamos começar aqui. Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra pela boca e sai pelo ventre, mas o que contamina o homem é o que sai do coração. Por isso é que dizia o salmista, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas para a vida. Diz aqui, porque do coração, ou seja, da tua alma, que é a sede dos pensamentos, sentimentos e desejos, procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfémias. Então, é ou não é pecado? A blasfémia é. E pode uma pessoa que blasfema tomar santa ceia? Não. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Bem claro. Então já definimos aqui que blasfémia é um pecado. Amém? E há um tipo de blasfémia que é um pecado imperdoável. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então é bem claro. Então o que é a blasfémia contra o Espírito Santo? É alguém estar a ser usado pelo poder de Deus e tu dizes que ele está sendo usado pelo poder dos demónios. Está sendo usado pelos demónios. Amém? Então isso é a blasfémia contra o Espírito Santo. Então já estamos aqui a definir que a Bíblia chama de blasfémia. Então esse pecado não tem perdão. Então a pessoa não pode... que já blasfemou, já está condenada. É bem claro. Agora vamos ver aqui. Repalamassaia, heresias, seitas. Vamos aqui, seita. Glória a Deus. Então a Bíblia fala de seitas. Havia a seita dos fariseus. Olha aí. Aqui fala da seita dos saduceus. Aqui fala da seita dos fariseus. Amém? Então eram seitas religiosas. Então, da mesma forma, nos dias de Cristo, em que Jesus estava instruindo os seus discípulos, não é? O caminho que leva ao céu, não é? Que é nele.
havia outros seguidores e outros grupos religiosos. Também criam no Deus Criador. Todos eles criam em Deus e usavam as mesmas escrituras, que era o Antigo Testamento. Havia a seita dos fariseus, que anulavam a palavra de Deus por guardarem as tradições e perseguiam Jesus e faziam acréscimos à palavra e distorciam a palavra. Amém? Nos dias atuais existem várias seitas idênticas a fariseus, que fazem acréscimos à palavra, distorcem a palavra, não é? Acrescentam mandamentos, guardam as tradições, anulando a palavra de Deus e perseguem a verdadeira doutrina, perseguem Jesus. Não é? Seita é um grupo. A hereses, diz aqui, é um grupo de homens escolhendo os seus próprios princípios ou partidos. Quem querer diga glória, palamas, samaya. Geralmente as seitas têm líderes, né? Têm dirigentes, mentores, fundadores de movimentos ou de ideologias em que as pessoas seguem essas pessoas. Então eu não posso ter comunhão com alguém de uma seita, como por exemplo adventismo, jeovismo, mormonismo, por motivos óbvios, porque eles não creem naquilo que eu creio. Eles não creem, não é? Eles pregam outro evangelho, não é? Então já vimos aqui que existem seitas. A Bíblia fala das seitas. Amém? Os saduceus, por outro lado, não criam em espírito, nem em anjo, nem em vida eterna, conforme nós queremos. Então, a palavra do Senhor fala de seitas, e a palavra seita é airesis, do grego. A mesma para heresias. Olha aí. Gálatas 5:20. São obras da carne. Olha aí. Aqui, dissensões, facções, heresias. Aleluia. Arabá. Então, as seitas, né? Se tu és membro de uma seita, tu cometes uma obra da carne e não entrarás no reino dos céus. E Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é só para tu entenderes que existem seitas, existem heresias. Em 2 Pedro capítulo 2, e também houve entre vós falsos profetas, como também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias de perdição. Aleluia. As heresias não trazem salvação, mas trazem condenação. Heresias de perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então só estou aqui a explicar que biblicamente Natan Rufino está equivocado. Ele está fora da casinha, como diz como dizem aqui, como nós dizemos, está fora da ideia. Amém? Então, nós não podemos ter comunhão com as trevas. Mas vamos continuar. Sabe, porque o evangelho, desde o seu início, ele nunca foi como a gente pensa. Havia muita diversidade de entendimentos. Embora algumas coisas chegassem à beira do absurdo e as escrituras demonstrem o combate dos apóstolos para tentar corrigir os erros, eles nunca foram totalmente desprezados. A grande maioria das epístolas que nós... Quer dizer que os hereges nunca foram totalmente desprezados. A Bíblia diz, tirai dentre vós o iníquo. Aquele que dizendo-se cristão tiver um comportamento, não é, contrário a uma vida cristã. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Alguém dizendo-se cristão for um adúltero, for um fornicário, for um beberrão, for um roubador, um mentiroso, não pode nem ter comunhão, quanto mais o herege, que nem crê naquilo que tu crês. O Jesus que ele crê, que ele prega, é um Jesus diferente. O Evangelho é diferente, que ele crê e prega. Não é? E o Espírito que está nele não é o Espírito Santo, é um outro Espírito, um Espírito enganador. Então não dá para ter a comunhão, não dá para ter... Mas vamos continuar aqui. Não dá para ter nada em comum, em termos religiosos. A grande maioria das epístolas que nós encontramos no Novo Testamento são tentativas de correções de alguns pontos que estavam sendo cridos ou praticados errados nas igrejas para as quais as cartas são dirigidas. Na verdade, eles eram mais heterodoxos do que a gente imagina, porque não eram tão convencionais em todos os lugares. A ortodoxia cristã não era tão homogênea como a gente pensa. Mas eu acho que às vezes a gente faz colocações muito duras sobre pessoas que não convivem conosco ou não são do nosso grupo. Nós somos muito taxativos em apontar o dedo e querer criticar. Então, ok, ele aqui está criticando quem critica
não é? As pessoas que defendem heresias de perdição, doutrinas de demónios, outros evangelhos, outros Jesus, e que estão influenciadas ou possuídas por outros espíritos que não é o Espírito Santo. É complicado. Então tu vês aqui que há um relativismo moral aqui. Amém? E o que é o relativismo moral? Ou melhor, teológico, que depois afeta também a moral. O que é o relativismo? Por isso é que eu estou a dizer, o relativismo teológico, Nathan Rufino. Depois faz-se uma pergunta. Os católicos, os adventistas e outros hereges são nossos irmãos em Cristo? Podemos ter comunhão com eles? Não é? São salvos? Adventistas, católicos e outros hereges são salvos? São pessoas salvas? Nós podemos congregar nas suas igrejas ou sair das nossas e congregar nas deles? Não é? É tudo a mesma coisa, eu congregar numa igreja pentecostal, uma igreja bíblica, não é? Cristã, evangélica, pentecostal, e ir congregar para a igreja adventista do sétimo dia, a igreja dos santos dos últimos dias, a igreja dos mormons, ou a igreja, não é, da Sociedade Torre de Vigia, dos Testemunhas de Jeová, não é? Ir congregar em qualquer outro credo, unicismo, G12, é a mesma coisa, é tudo a mesma salada. Todos os caminhos vão dar ao céu? Será isso? Vamos ver aqui o que é relativismo moral. Amém? O relativismo, aliás, teológico, depois vai afetar também a moral, obviamente. O relativismo teológico é uma visão do mundo que defende que todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras. Então repara o perigo. Claro que o Nathan Rufino não está a dizer que todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras, mas ele diz que todos os credos cristãos, ou todas as religiões supostamente cristãs, e todas as seitas supostamente cristãs, pseudo-cristãs, juntamente com as demais igrejas que são realmente bíblicas, são realmente de Jesus, que é tudo a mesma coisa. É isso que ele vai defender no final. E também é uma forma de ecumenismo. Amém? É uma forma de ecumenismo papal, não é? Que tem sido o grande cavalo de Troia introduzido no meio cristão e preparando o caminho para a chegada do Anticristo, para que todos os cristãos apostatem da fé e adorem a besta e a sua imagem quando ela vier. Então o relativismo teológico é uma visão do mundo que defende que todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras. Ele questiona a ideia de que a palavra de Deus é a única verdade, ou seja, verdade absoluta, que não muda. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Jesus disse, não é? Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não é? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda, a sua palavra não muda. Não é? Aleluia. Ele não vai fazer do bem mal, nem do mal bem, da luz trevas, nem das trevas luz, nem do doce amargo, nem do amargo doce. Ele não vai ter o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Nem o certo pelo errado, nem o errado pelo certo. O que é certo, o que é errado. Então não é tudo a mesma coisa. Cristãos até os demónios são, mas nem por isso obedecem. Diz aqui, e analisa as interpretações que os humanos fazem dos textos sagrados. Portanto, ele diz que questiona a ideia, aqui questiona, ou não somente questiona, mas também não aceita a ideia de que a palavra de Deus é a única verdade, é a verdade absoluta. E analisa as interpretações que os humanos fazem dos textos sagrados. Então vira aquela salada. Então defende todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras. Características: valoriza a tolerância religiosa e a aceitação das diferenças. Questiona a formação dos conceitos de bem e do mal. Ou seja, a moral passa a ser relativa. Não é? Num caso extremo, eles podem dizer, olha, uma pessoa, um homem que gosta de homens ou uma mulher que gosta de mulheres, pode, não é? Que nós não temos a autoridade, ou que nós não podemos impedir o acesso ao batismo e à Santa Ceia e à comunhão na igreja e às oportunidades na igreja e ao ministério, não é? Ou ao pastorado de tais pessoas. Não é? Em casos extremos vão dizer que, por exemplo, a pessoa que tirou a sua própria vida está no céu, foi para o céu, foi arrebatada. E por aí vai. Isto vai desde a questão de coisas simples como o consumo de álcool, o fumar, viver amigado,
largar uma esposa e casar segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Vai por aí até casos mais extremos. Não é? Daí vão dizer, o bem e o mal, será que é pecado? O que é pecado? A gente sabe que o pecado é a desobediência à lei de Deus. Não é? É a transgressão da lei. E o que é obediência? O que é santidade? Então vão baralhar os conceitos. E analisa as interpretações que os humanos fazem dos textos sagrados, de críticas. Agora, críticas aqui ao relativismo teológico pode levar à relativização dos valores universais. É isso que eu estou a dizer. Como o certo e o errado, como a igualdade e a dignidade humana. Pode levar a uma falta de responsabilidade moral e ética. Pode alimentar uma teologia de libertação marxista, ou seja, comunista. Não é? Marxismo, que deu lugar ao comunismo. Feminista e que agora defende até uma teologia, não é, homoafetiva. Que eu não vou dizer aqui o termo por causa do YouTube. O que é relativismo? O relativismo é uma teoria filosófica que recusa qualquer verdade ou valor tidos como absolutos. Ele defende que o conhecimento é relativo ao sujeito que o conhece ou a um ponto de vista. A posição oposta ao relativismo é frequentemente chamada de objetivismo. Isto é em filosofia. Amém? Então já vemos o que é uma moral relativa, uma visão teológica relativa. Isto depois gera o quê? Pode gerar o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Todos os caminhos vão dar a Deus, todas as religiões são iguais, todos os credos cristãos deviam se unir. E pode dar também ao caminho do universalismo. O que é o universalismo? Dizer que toda a gente vai ser salva e que até o diabo, no último dia, vai ser salvo, vai ter uma oportunidade de se salvar e vai ser salvo. Então é perigoso este conceito aqui do Nathan Rufino, que é um homem muito, muito famoso. A Bíblia diz: analisai tudo retendo bem. Eu considero ele um homem inteligente, não é? E várias coisas que ele prega, eu também concordo. Porém, aqui ele vacilou feio. Vacilou feio e muita gente, se acreditar ou se crer nas suas palavras, poderá ser condenada. Isto é um ensino, uma doutrina, a meu ver, de demónios. Não é o Espírito Santo que vai inspirar uma fala destas, amém? Tem que haver separação. O cristão tem que ser santificado, separado dos costumes do mundo. Tem que ser separado, santificado. Mas vamos lá continuando aqui. A nossa análise bíblica. Amém? Vamos aqui analisar aqui as falas do irmão Nathan Rufino. Porque não eram tão convencionais em todos os lugares. A ortodoxia cristã não era tão homogênea como a gente pensa. Mas eu acho que às vezes a gente faz colocações muito duras sobre pessoas que não convivem conosco ou não são do nosso grupo. Nós somos muito taxativos em apontar o dedo e querer criticar. Então, amém? Então, irmãos, estão a ver a falinha mansa dele. Não é? Porque assim, a verdade de Deus, ela é absoluta. Deus é um só, não há deuses. Deus, não há 2, 3, 4, 5, 6 deuses. Há um só Deus. Deus é único. Isso é uma verdade absoluta. Quem querer dizer, xarabacantai. O Evangelho é um só, não há vários, diferentes. O povo de Deus é um só e há um só meio de salvação. Então não há arrodeios. O único caminho que leva ao céu é Jesus. Foi ele que morreu na cruz e abriu o caminho para restaurar o homem pecador e perdido novamente a Deus. Então o único que pode religar o homem a Deus é Jesus. É a única religião em Cristo. Mas vamos continuar aqui. Criticar. Então, eu não duvidaria que em meio a irmãos da Igreja Católica houvessem muitas pessoas lá que creem em Jesus de verdade e que tenham nascido de novo e que sejam pessoas que sejam salvas. Pronto, ele não duvida, ele está igual ao Billy Graham, que também queria que houvesse salvação no meio islâmico, budista e até no meio ateu. Então o Billy Graham pregava uma espécie de universalismo. Billy Graham, que era propagado como o pregador do século, ou evangelista do século XX, era o maior herege do século XX. Mas a propaganda que faziam dele era do pregador do século, o maior ganhador de almas, grande evangelista, não é? Amigo dos iluminados da Baviera,
maçom grau 33, com amizades com o ímpio, com os presidentes Nixon, dizia que o Bill Clinton era um evangelista, e por aí vai. E por aí vai. Então, isto é um pensamento diabólico. Agora repara aí. Vamos ouvir novamente o que ele vai dizer. Eu não duvidaria que em meio a irmãos da Igreja Católica houvessem muitas pessoas lá que creem em Jesus de verdade e que tenham nascido de novo e que sejam pessoas que sejam salvas. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que a boca fala do que há em abundância no coração. Então, no coração dele, né, quando ele diz eu não duvidaria, mas é como se dizer, eu tenho a certeza que há lá pessoas salvas. Não é? O que ele quis dizer, ele não disse tudo o que ele queria dizer, disse uma parte. Não é? Ou disse camuflado. Não é? E eu afirmo, sem medo de errar, não existe uma única pessoa dentro da Igreja Católica que seja salvo. Porque para ele ser salvo, ele tem que renegar o catolicismo. Pode até estar lá dentro, mas então não deixa de ser católico. Porque se crer na doutrina católica vai para o inferno. Tem que renegar aquela doutrina. Tem que passar a ser tido como um apóstata, um herege. Não é? Porque no catolicismo romano, meus amados, amém? Glória a Deus, ricamas. No catolicismo romano eles adoram Maria. Não é? Como sendo a mãe de Deus. Eles oram a Maria, rezam, ou melhor, repetem a Maria. Não é? Eles dizem, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espera aí. Isto é uma blasfémia. Isto é uma oração satânica. Amém? Não é? Santa, ela até pode ter sido como tu és. Aceitaste Jesus, és santa, és separada. Ela foi santa, separada para acolher o seu ventre de Jesus. Mas o facto dela ser santa quer dizer que ela foi concebida sem pecado? Não. É um dogma da Igreja Católica. É um outro evangelho, é um falso evangelho, anátema. Amém? Se alguém for pregar outro evangelho, seja maldito. Então é o mesmo evangelho? É o mesmo Jesus, o Jesus da Igreja Católica? Não. O Jesus da Igreja Católica, no Natal, ele é um menino e está num berço. E na Páscoa ainda está numa cruz. É um falso Jesus. É um Jesus que depende da mãe. Não é? Tu tens que pedir à mãe para a mãe pedir ao filho. Tu tens que orar à mãe, supostamente à mãe de Deus, que ela nunca foi mãe de Deus coisa nenhuma, porque ainda antes que ela nascesse, Jesus já existia, Jesus é eterno. Amém? Ele é antes de Abraão e é antes de Maria. Amém? Maria, a criatura, Jesus é o Criador, que é bendito eternamente. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele. Nada do que foi feito se fez e ele é antes de todas as coisas. Está lá em Colossenses 1. Então só não vê que eu não quero. Então uma heresia, chamar Maria de mãe de Deus. Ela foi a mãe de Jesus como homem. Como homem, porque ele sendo Deus se fez carne também. Se fez homem também e uniu numa só pessoa as duas naturezas. A natureza pré-existente que já tinha como Deus, não é? Uma natureza eterna com uma natureza humana, perfeita, sem pecado. Amém, meus amados? Então, é isso que eu vos queria dizer. Está totalmente errado. Tu não podes considerar um católico teu irmão. Eu não duvidaria que em meio a irmãos da Igreja Católica houvesse muitas pessoas lá que creem em Jesus de verdade e que tenham nascido de novo e que sejam pessoas que sejam salvas. Irmãos da Igreja Católica. Meu irmão, tu vais chamar um católico de irmão? Então, se vais chamar de irmão é porque ele crê no que tu crês. Então, o Jesus que ele crê tem que ser o mesmo. Então, é um Jesus que depende da mãe. Ele tem que pedir ou melhor, a mãe tem que pedir ao filho, sem a mãe ele não pode fazer nada, não pode interceder ao pai. Tu não podes ir direto ao pai em nome de Jesus, tu tens que ir primeiro à mãe. Arrai que lá plaço benéria. Rova lá que Jesus é esse, um outro Jesus, irmão. Aleluia, único. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o homem. Então, Maria não é medianeira de coisa alguma, mas no catolicismo ela é medianeira. Chora mandala mastéria andala maia. Então é complicado, não é? Quem está na Igreja Católica não é meu irmão em Cristo. Não é? É muito complicado. Olha aí alguns textos que refutam essa ideia estapafúrdia. Vamos aqui. Isto é de bradar aos céus. Amém? Olha o que é que diz aqui. Vamos a despertar. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Amém? Vou ler a partir do 6.
Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é o outro. Porque eles usam também a Bíblia. Todos os hereges, falsos mestres, falsos profetas, anticristos, falsamente chamados cristãos, falsamente chamados irmãos, como o irmão Rubens Sodré, um dos líderes dos desigrejados, todos eles usam a Bíblia. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Anátema é maldito. Foi transliterado do grego, mas muita gente não tem a obrigação de saber grego. Isto é uma palavra até arcaica em português. Pouca gente sabe o que é. Seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora também vos digo. Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Então é maldição. É maldição. Segunda de Coríntios, olha o que é que diz assim. Isto é muito tremendo esta palavra. Quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, dizia Paulo, porque estou zeloso de vós, ou seja, tenho um cuidado especial convosco, com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente seduziu Eva, ou enganou Eva com a sua astúcia, assim, de alguma maneira ou de alguma sorte, sejam corrompidos os vossos sentidos. Que sentidos são? São os sentidos físicos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Não, sentidos espirituais. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém, vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrerias. Quer dizer, ou seja, vais sofrer a consequência. Vais ser amaldiçoado. Se tu queres num outro Jesus, num Jesus que no Natal ainda está no presépio, na manjedoura é um menino e na Páscoa ainda está numa cruz, num Jesus que pode ser representado por imagem de escultura, não é? Tem várias pessoas que têm imagem. Eu tenho a imagem do bom Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria e por aí vai, essas palhaçadas, e cada um tem um Jesus diferente. Há Jesus louros, ruivos, morenos, há Jesuses de todas as cores, de todos os feitios, grandes, gordos, magros. Então tem Jesuses de todo o tipo. Tudo falsos Jesuses do catolicismo. Um Jesus que pode ser representado por imagem, seja pintada, seja esculpida, seja em movimento, seja filmada, é um falso Jesus, é um falso Cristo. É um outro Jesus. Remanagashaya. E o espírito que está no catolicismo é o espírito de idolatria. Não é o Espírito Santo. Amém? E o Evangelho que eles pregam é falso. Amém? Porque no catolicismo romano, só para tu entenderes uma coisa, há várias heresias, muitas heresias, aliás, muitas. Eu costumo dizer que a igreja mais herética, pseudo-cristã, é a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a seita. Porque eles chamam os evangélicos de seita, mas a seita principal é a deles. Eles é que são a maior seita. Por exemplo, batismo de crianças recém-nascidas, de bebés. Heresia. Aleluia. Heresia. Porque para o católico, o batismo salva. Tem uma função salvífica. Não é? Então, uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios. Glória a Deus. Uma Santa Ceia muito estranha. A Santa Ceia no catolicismo não é a Santa Ceia. É chamada de missa. Missa vem de masse que é o corpo de Cristo. Então na Santa Ceia, após a oração do Padre, a hóstia, não é? O corpo de Cristo é literalmente transformado em hóstia. E o sangue literalmente transformado em vinho alcoólico, pasme-se, alcoólico, embriagante. Então já vês aí a heresia de perdição. Porque após a oração, o pão que tu oras, que tu consagras, não se transforma literalmente em corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que convém que o céu contenha. Ele está lá no céu, até o tempo da restauração de todas as coisas. Está lá em Atos dos Apóstolos. Então Jesus está contido no céu. O pão que tu comes aqui não é o corpo de Cristo literal, mas é o símbolo do corpo de Cristo. Então a Santa Ceia é um ato físico, literal, não é? É uma refeição literal, porém simbólico, que representa o corpo de Cristo. Não é literalmente o corpo de Cristo. Porque senão,
quando Jesus pegou no pão e disse isto é o meu corpo, haveria dois Jesuses. Havia um Jesus que era o Jesus físico, humano, sem pecado, e havia o pão, era outro Jesus. Teríamos dois Jesus e não um. Então é um evangelho distorcido, é um evangelho anátema, maldito, é outro evangelho, e o espírito que opera no catolicismo é diferente. Então estamos aqui já discernindo aqui. Isto não tem nada aqui e não há comunhão. Amém? Não há comunhão. Vamos aqui continuar. Eu não duvidaria que em meio a irmãos da Igreja Católica houvessem muitas pessoas lá que creem em Jesus de verdade e que tenham nascido de novo e que sejam pessoas que sejam salvas. Porque, embora nós possamos apontar alguns erros na Igreja Católica, nós também vemos muitos erros nas igrejas cristãs. Há muitas diferenças, há muitos pensamentos equivocados em muitas comunidades cristãs. Amém? Ele diz que há salvos na Igreja Católica. Eu digo que não há. Não há, meu irmão. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, em nenhum outro há salvação. Como também não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo dos céus pelo qual vamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus também disse, mostra-nos o caminho. Ele disse, quem me vê a mim, veio o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14:6. E há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou em si mesmo em resgate por muitos, para que a seu próprio tempo desse o testemunho. 1 Timóteo 2:5 e 6. Então há um só Deus, um só mediador. Não é? Há um só Salvador, há um só caminho. O caminho não é o caminho do catolicismo romano, não. É o caminho que está na Bíblia. Amém? Então, o catolicismo romano é um caminho largo que leva à condenação, leva à perdição. Não há salvação dentro do catolicismo. Agora, pode dentro da igreja haver algum salvo? Pode, se deixar de ser católico. Está lá dentro, mas ele deixou. Renegou aquela fé. Renegou aqueles princípios. Já não adora mais a Maria. Adora a Jesus em espírito e verdade. Mas geralmente, quando Deus resgata alguém dentro de uma seita ou de uma falsa religião, depois, a seu tempo, vai trazê-lo cá para fora. Vai sair e vai para uma igreja que prega a verdade. Uma igreja verdadeira de Jesus. Mas vamos continuar. Mas o básico para a salvação é crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Não é? O irmão Natan Rufino citou Romanos capítulo 10. Não é? Porque, não é? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não é? A Bíblia diz porque com o coração se crê para a salvação e com a boca se confessa para a justiça. Mas aqui entra também o quê? A fé sem as obras é morta. Agora, não pode ser só da boca para fora. Não é? Porque de estar em Cristo, há um outro texto que diz, assim pois que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então se a pessoa era prostituta e vai continuar a ser prostituta, eu aceitei Jesus. Eu creio que Jesus é o Salvador, é o Senhor, e estou a confessar com a boca. Ela é salva? Não. Ela mudou de vida? Não. Se não mudar de vida, não é salva. A fé sem obras é morta. Tem que haver uma transformação de vida. Amém? Então, o conceito de salvação para ele é um conceito muito, como eu digo, muito fraco. É até uma heresia, meu irmão. Não é? Porque, glória a Deus, todo salvo, a pessoa creu cá dentro e confessou. Se arrependeu dos pecados, é salvo. Mas isso gera o quê? Gera uma mudança de vida. Agora, no catolicismo, eu vou-me ajoelhar diante da imagem do São Paulo, São Francisco de Assis, do Santo António, casamenteiro, né? da Santa Marta, Santa Bárbara. Santa Bárbara, me ajuda, não sei o quê, bababá, bebê. Vou rezar uma oração, fazer uma prece a uma santa. Vou, né? Fazer um andacai lá, uma astéria. Por amor de Deus, meus amados. Eu creio em Jesus, mas também creio na Santa Bárbara. Então como é que eu vou ser salvo? Não posso servir a dois senhores. Então, a fé sem obras é morta. Não adianta eu crer no meu coração que Jesus é o Salvador, confessá-lo, e na minha vida eu também tenho outros senhores. Na minha vida eu também tenho outros aos quais atribuo poderes sobrenaturais e aos quais faço petições. Estou servindo a dois deuses, dois senhores. E também não adianta, não é, crer no meu coração, confessar com os lábios, não é? Porque o que é que disse Jesus? Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas que o seu coração está longe, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer dizer,
Não adianta eu ter uma doutrina herética, não é? Crer numa coisa errada, como por exemplo os adventistas do sétimo dia e os testemunhas de Jeová, dizendo que o inferno é apenas uma sepultura, quando o inferno é um lugar consciente de tormentos. Aleluia! Para onde vai a alma da pessoa após a morte do corpo físico. É um local, no mundo espiritual, é um local de tormentos, tal como está, como narra a história de Lázaro e do rico. Uma história real, não é uma parábola. Não é uma parábola, é uma história real. Amém? Que Jesus não é mentiroso. Ainda que fosse uma parábola, Jesus todas as parábolas, elas são inspiradas em factos que acontecem no cotidiano, factos reais. Realidades. Então o inferno é real, meu irmão, não é uma sepultura. Então nós vemos aqui algo terrível sendo de uma forma dissimulada, porque todos os grandes hereges, eles não vão diretos no tema, eles fazem a rodeios, como diz o brasileiro, eles rodeiam, não é? Não vão direto no assunto. O português é direto, mas geralmente o brasileiro, não digo todos, mas a maioria, ele enrola. Olha, beber bebida álcool é pecado. Isso não é bem assim, na Bíblia não há nada claro, só se for exagerado, não é? Usar pintura já em maquiagem, isso não, não é pecado ou não, a pessoa não diz se é pecado ou não, diz, olha, não, o texto lá, ele não condena totalmente, só se for exagerado, só se for muito, não é? Nas muitas joias, como dizem alguns pregadores, em vez de dizer no uso de joias, que é condenado, dizem que é as muitas joias. Eu pergunto, e os muitos adultérios? Então pode adulterar só uma noite ou duas ou três. Arranjarem umas 3 ou 4 amantes não é muito. Só se tiver muitas, não é dezenas de amantes, só se tiver milhares de amantes e de mulheres, como teve o rei Salomão, que teve, teve 900 mulheres, juntando as mulheres oficiais e as concubinas. 600 mulheres e 300 concubinas, não estou em erro. Então vamos ter um harém de mulheres agora. É isso? Então é preciso ter cuidado, meus amados. Cuidado com os conceitos. Continuando aqui. Mas o básico para a salvação é crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Irmão, até os demónios creem. Jesus, porque viestes atormentar-nos antes do tempo, diziam os demónios para Cristo. Pela boca do endemoniado. Usaram a boca dele para falar. Então, os demónios também creem em Jesus. Também, eles creem. E confessam também, mas não obedecem, meu irmão. Então, a pessoa crê assim no coração e confessa. Já é uma obra, confessou. Mas depois ela vai viver de acordo com essa confissão. Tudo se faz novo na vida da pessoa. Porque senão, que salvação é essa? Teórica. Vamos continuar aqui. Isto é de bradar aos céus. Embora muitos problemas de interpretação e questões de pensamentos errados possam mudar ao longo do caminho, né? À medida que a pessoa vai crescendo espiritualmente, ela vai abandonando certas práticas, certos pensamentos, certos sentimentos, algumas coisas equivocadas vão ficando para trás. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Aqui é uma fala que eu até concordo, em parte. Não é? Uma vez que a pessoa é salva, à medida que vai conhecendo, vai largando muita coisa, sim. Vai se santificando, vai se separando. Amém? Glória a Deus. Agora, não basta confessar da boca para fora. Então eu sou um indivíduo preso no mundo do álcool, no mundo do tabaco, no mundo das coisas, substâncias tóxicas como heroína, como cocaína, crack. Eu estou preso àquilo, ou no vício do jogo, ou qualquer outra coisa, ou na pornografia. Não é? Eu creio no meu coração, realmente eu creio que Jesus é o Senhor e o Salvador, e confesso, mas continuo a praticar os meus pecados, nos vícios. Se vivo amigado, continuo a viver amasiado. Se larguei a minha esposa e casei a segunda vez, Deus me livre, em nome de Jesus, continuo nisso, não largo aquela segunda mulher não passa de uma amante oficializada, é um pecado oficializado pelo Estado, dizendo que é casamento, quando a Bíblia diz que é adultério. Se um casamento é adultério. E os adultos não entrarão no reino dos céus. Então, o que é que me adianta a mim crer que Jesus é o Senhor e confessar? E viver igual o mundo, praticando todo o tipo de pecados? Não adiantou nada. Glória a Deus. Lá no céu não entra nada que contamina, nem que diga mentira, nem que pratique abominação. Lá no céu não entra. Então aqui até pode crer no coração e confessar com a boca. Mas se não viveu de acordo com essa confissão, porque Jesus é santo, então ele tinha que se separar, santificar
das coisas que desagradam a ele, vai para o inferno. A realidade é bem clara. Eu não sou pregador de purgatório, meus amados. Amém? Se o Natan Rufino é pregador de purgatório, eu não sei. Eu sou pregador de céu e de inferno. Não existe um caminho mais ou menos. Tu não podes ser crente católico, não te vou chamar de meu irmão em Cristo, tu és de outra religião. Se tu és adventista, para mim és de outra religião, é outra fé. Não é a mesma fé que eu tenho. Se tu és jeovista, és de outra religião, outra fé. Se tu és mormonista, unicista, és de outra fé, outra religião. Se tu és do G12, para mim é outra religião, é uma seita também. Então, eu não considero meu irmão em Cristo. Se tu creres em heresias de perdição, doutrinas de demónios, como por exemplo, que a alma morre, né? A mortalidade da alma, a alma morreu, literalmente, deixou de existir. Que a alma não sobrevive à morte do corpo físico. Que o inferno é apenas uma sepultura e que no lago de fogo as pessoas, os ímpios, vão deixar de existir. Se tu creres nessas heresias, eu não posso te considerar meu irmão em Cristo, nem te chamar de meu irmão em Cristo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo, Amós 3:3. Então não é meu irmão em Cristo. São tão abomináveis os tais coisas praticam como aqueles que concordam com as que as fazem, Romanos 1:32. Então Deus nos chama à separação, à santificação. Aleluia! Quando a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, mas é os irmãos da mesma fé. Tu tens de ter a mesma fé. Não é uma fé diferente. Não é quereres noutro Cristo, num outro Evangelho. E teres outro Espírito que não é o Santo. Continua. Então, é possível que, por exemplo, uma pessoa na Igreja Católica conheça a Jesus de fato e de verdade, nasça de novo, e ainda tem alguns probleminhas em relação a alguma coisa ou outra, algum ponto doutrinário ao qual ela se apegue, alguma questão mais cultural, e necessariamente, isso não vai necessariamente fazê-la perder a sua salvação. Então o que é que ele está a dizer? É possível que a pessoa na Igreja Católica, né, tenha um encontro com Cristo, aceita Jesus, e embora seja um herege e pratique idolatria a Maria, né, reza a Ave Maria e a Salve Rainha, Santa Maria, né, embora se ajoelhe a imagem de escultura e pague promessas, acenda velas, reza as missas do sétimo por aqueles que morreram, não tem problema. Não tem problema. O que é que ele está incentivando? A dizer que está incentivando os cristãos também. Se na Igreja Católica tem salvos, então eu também posso largar uma igreja evangélica e congregar na Igreja Católica. Ou seja, implicitamente, embora possa não ser a intenção do coração dele, mas isto leva a que as pessoas interpretem desta forma. Que há salvação também no catolicismo, quando eu digo que não há. O indivíduo, para ser salvo dentro do catolicismo, ele tem que deixar de ser católico. Ele tem que renegar as principais práticas, não é? As bases da fé católica, que é Maria, não é? Que é os santos, não é? Orar aos santos, não é? Fazer preces aos santos, venerar os santos e também representar Maria, os santos e o próprio Cristo com imagens de escultura. Então a base da fé católica não é a idolatria. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então não pode haver salvação dentro do catolicismo. A pessoa só pode ser salva dentro da Igreja Católica se ele deixar de ser católico. Ele está lá dentro, mas ele não pratica nada do que vai levar para o inferno. O que é quase impossível. Deus pode ter um chamamento para alguém ser salvo dentro da Igreja Católica, pode, mas depois, com o tempo, vai tirá-lo de lá de dentro. Ele vai ver, não, eu estou na Igreja errada. Eu aqui vou-me corromper. Se eu concordar com o que eles estão a fazer, eu vou-me corromper, eu vou sair. Vou para uma igreja verdadeira, uma igreja cristã, evangélica, bíblica, uma igreja pentecostal, que é a igreja bíblica. Uma igreja verdadeira, ela é pentecostal, meu irmão. A igreja primitiva, que é uma igreja plena. Eu não estou a dizer que não possa haver salvação numa igreja tradicional, ou até mesmo numa neopentecostal. Mas é mais difícil de haver, porque a plenitude da igreja, a igreja verdadeira, ela era pentecostal. A igreja primitiva, ela não era tradicional nem neopentecostal. Ela era pentecostal. É só ler Atos dos Apóstolos, o livro de Atos. Fala do poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar noutras línguas, dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas, profecia de curas, milagres, visões, revelações, arrebatamentos de espírito. O livro de Atos, arrebatamentos de sentidos com visão, o livro de Atos fala disso. Amém? Então a igreja primitiva, verdadeira, ela é pentecostal. Ela não é tradicional nem neopentecostal. Agora, no catolicismo, é quase impossível haver alguém salvo. A meu ver. Então, é possível que, por exemplo, uma pessoa na Igreja Católica conheça a Jesus de fato e de verdade, nasça de novo,
e ainda tem alguns probleminhas em relação a alguma coisa ou outra, algum ponto doutrinário ao qual ela se apegue, alguma questão mais cultural, e necessariamente isso não vai necessariamente fazê-la perder a sua salvação. Bem, agora, eu acho que o Nathan Rufino está a meio caminho andado de se tornar um ecuménico, de ir lá ao Vaticano também para beijar a mão ao Papa, igual fez o Benny Hinn, igual fez o Billy Graham várias vezes. O Benny Hinn vai várias vezes, chega a ir mais, creio que até mais do que uma vez por ano, chega a ir ao Vaticano. Não é? Então o Benny Hinn é um grande propagador no meio pentecostal, no meio e neopentecostal é o Benny Hinn. Do quê? Do ecumenismo, da união com Roma, não é? Ele disse, nem mesmo entre os irmãos evangélicos, encontrei tanta fé como encontrei aqui no catolicismo. Disse o Benny Hinn, elogiando a fé católica. Quando morreu João Paulo II, não é? Ele considerava a pessoa mais importante. Sempre, João Paulo II era não é? O homem de Deus mais importante, João Paulo II. É? O mesmo Benny Hinn que vai ao túmulo da Kathleen Kuhlman e da Amy S. McPherson, que era a fundadora do Evangelho Quadrangular, para receber a unção que emana dos seus ossos. Uma prática completamente esotérica espírita. Então tu vês o nível. O Nathan Rufino está a meio caminho andado de se associar ao Benny Hinn, e esse já não tiver já seguindo o próprio Benny Hinn, porque isto aqui é um ensino claramente ecuménico. Amém? E olha o que é que a Bíblia nos fala sobre estas questões. Vamos aqui à Bíblia. Será que a Bíblia apoia o ecumenismo? Não. Olha o que é que a Bíblia apela à separação do cristão. Então isto é perigoso, este relativismo, neste caso, glória a Deus, este relativismo teológico é perigoso, porque pode levar e leva ao ecumenismo e leva também, não somente ao ecumenismo, leva ao universalismo. Leva ao mundanismo, porque depois o conceito de certo e de errado, de pecado e do que não é pecado também varia. Não é? Então não importa aquilo que tu crês, aquilo que tu praticas, desde que tu crês no teu coração e confessaste com a boca, já estás salvo. É mentira. Tu crês que Jesus é o Senhor da tua vida e o Salvador da tua alma, e confessaste como Salvador da tua alma, como Senhor da tua vida, estás salvo. Bebendo, fumando, injetando nas tuas veias coisas que não deves, te prostituindo, adulterando, fornicando, vivendo amasiado, com namoro escandaloso, falando palavrão, aleluia, roubando, mentindo, enganando, traindo, agredindo, destruindo, vandalizando. É complicado, é muito complicado. Então, isto é um tema muito forte. O relativismo teológico de Nathan Rufino, para tu entendes o que é o relativismo, é o conceito que não existe verdades absolutas. É? Que a palavra de Deus ela não é a verdade suprema e absoluta e inquestionável, não. Que ela pode ser interpretada de várias maneiras, não é? E pessoas que têm uma fé diferente, mas que se dizem também cristãos, como os adventistas, os jeovistas, os mormonistas, os unicistas, G12anos e outros hereges, não é? São teus irmãos em Cristo. Não é? Tens de ter comunhão com eles porque são também salvos e que essas igrejas também são boas para tu congregares. Então tu podes sair da tua e ires congregar na católica, na adventista, na igreja dos mormons. Está tudo bem, está tudo na mesma linha, segundo a ideologia aqui rufínica. Vamos aqui, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Amém? Jugo desigual com os infiéis. Para quem não sabe o que é jugo, amém? Vamos aqui, jugo. Olha aqui o que é jugo. Jugo é uma peça de madeira, não é? É uma calha que servia para unir dois animais, geralmente da mesma espécie, com as mesmas características, mais ou menos o mesmo tamanho, não é? O mesmo peso, não é? E que um ficava unido ao outro pelo jugo e colocava-se um arado atrás para ararem os terrenos, não é? Então eles iam arar os terrenos, preparar os terrenos para receber depois a semente. Então o jugo é uma peça que une um animal
do mesmo tipo a outro animal do mesmo tipo. Um da mesma espécie com outro da mesma espécie. Um do mesmo peso, com as mesmas características, com a mesma força, com a mesma altura, mais ou menos. Amém? Então é isso. Isso é o jugo. E a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque aí é um jugo desigual. Porque tu és fiel, ele é infiel, como é que tu vais fazer sociedade? Como é que tu vais estar ligado e unido a ele? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. E concórdia há entre Cristo e Belial. Belial é um dos principais demónios satânicos. Amém? Que provoca grandes desgraças, como por exemplo, a abominação que foi cometida, no Antigo Testamento, em que pegaram numa concubina de um homem e violaram-na, muitos homens violaram-na até a destruírem, até que ela perdeu a sua vida. Isso é práticas de Belial. Então que concórdia há entre Cristo e Belial, que é um demónio. Ou que parte tem o fiel com o infiel. Olha aí. E consenso tem o templo de Deus com os ídolos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 16, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Então o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Com os ídolos. Ídolos são imagens de escultura. E quem é que adora ídolos? Os católicos. Não só os católicos, mas de outras religiões. Mas aqui, dentro das religiões supostamente, entre aspas, cristãs, temos o catolicismo romano. E o ortodoxismo grego e russo. E outras igrejas que se separaram tanto da Igreja Católica como da Igreja Ortodoxa, mas que mantêm a adoração a Maria como sendo a Mãe de Deus e às imagens, e aos santos, e aos anjos, e aos arcanjos, e aos querubins, e aos serafins, e ao próprio líder, ao Papa, e que representam todas essas entidades com imagens e se prostram elas e as adoram. Então, que consenso, que concordância existe entre o templo de Deus, que somos nós, os cristãos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, com os idólatras, com os templos dos demónios, os habitáculos dos demónios. Porque por trás de cada imagem existe um demónio operando. Então não existe consenso algum entre um cristão e um católico. Não é? Esta falinha mansa do Nathan Rufino vai levar muita gente a crer que é a mesma coisa. Não é? Se há salvação lá, então se eu estiver chateado, eu chateei-me com o pastor aqui, então vou congregar ali na católica. É a mesma coisa. Quando não é. Não é a mesma fé, não é a mesma religião, não é o mesmo evangelho, não é o mesmo Cristo e não é o mesmo Espírito que opera em ambas. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pais e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Todo-Poderoso. Adonai El Shaddai. Amém. Glória a Deus, se fosse em hebraico, Adonai El Shaddai. Aleluia. Adonai El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele está-te dizendo, olha, eu só vou ser o teu Pai Celeste se tu não tocares em nada imundo, se tu não te associares com os idólatras, com os católicos. Tu não podes ter sociedade com eles. Tu tens que amar as suas almas, pregar o Evangelho verdadeiro, genuíno, para eles que Jesus é o único caminho, não imagem de escultura, não Maria, não santos, não arcanjos, não querubins, serafins, nem o Papa. Tu tens de pregar, não é? Respeitar como pessoas, são pessoas. Mas em termos teológicos, em termos religiosos, há uma separação. Nós devemos considerar eles de hereges. Eles também consideram os protestantes de hereges. Eu não me considero sequer protestante. Nós não somos protestantes, porque a verdadeira igreja ela é pentecostal, não é protestante. A reforma de Lutero foi apenas uma tentativa inicial de reformar a Igreja de Roma. Então mantiveram muitas práticas ainda e conceitos errados da escolástica dos pais da Igreja romanos. Então, a Igreja... eu não me considero protestante, eu não protesto com nada. Eu considero-me que é pentecostal. Eu sou cristão, bíblico, evangélico e pentecostal. Eu não sou protestante. Não tem nada a ver com protestante. Nem sou reformado. Amém? Porque os chamados reformados, ou a Igreja da Reforma, é a Igreja Anglicana, a Igreja, não é? Zwingliana, a Igreja, neste caso, essas igrejas que surgiram da Igreja Católica, não é? Que vieram com o movimento de Martinho Lutero, que é a Igreja Luterana, de João Calvino, que deu origem ao movimento presbiteriano, não é? E Zwinglio.
Amém? Então eu não sou protestante. Amém? Eu não sou. Foi uma boa tentativa, mas imperfeita. Teve várias heresias também, o chamado movimento protestante. A chamada teologia reformada tem várias heresias também. Amém? Então, meu irmão, é bem claro que concórdia ou consenso tem o tempo de Deus com os ídolos. Não há qualquer concordância. Então, já vimos aqui, está descartado. Isto aqui é a heresia do Nathan Rufino, infelizmente, uma heresia gravíssima, que veio de uma forma dissimulada. Não é? O diabo não vai colocar uns chifres, vai fazer sair uns chifres da tua testa, para dizer que tu estás a ser um homem usado pelo Satã, pelos demónios. O diabo não vai fazer isso. Mas o diabo entra com pezinhos de lã, enganando aqui. Então este relativismo teológico de Nathan Rufino está chumbado, para mim está chumbado. Como eu digo, eu não rejeito tudo do Nathan Rufino. É um homem inteligente, ele tem muita coisa que ele prega que é bom. Mas nesta área aqui ele está dando lugar a Satanás. Se é isso que ele crê, está dando lugar ao inimigo. Então católicos, adventistas e outros hereges, como mormons, como espíritas, não é? Tem espíritas também dizem, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus também dizem que creem, porque eles também têm um livro chamado o Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo Allan Kardec, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec. Também tem um livro, que é um livro importante para eles. E várias outras seitas. Então é tudo a mesma coisa. Vamos então a isto. Vamos aqui ouvir mais um pouquinho aqui destas coisas que eu considero altamente heréticas. Mas à medida que ela vai crescendo espiritualmente, vai amadurecendo, ela vai abandonando certas coisas irrelevantes e desnecessárias, exatamente como pessoas das igrejas cristãs. Não é porque uma pessoa confessa Jesus e começa a congregar numa igreja presbiteriana que ela não foi salva de verdade. Por mais que os irmãos presbiterianos sejam adeptos de uma filosofia diabólica, que é o calvinismo, que foi introduzido na igreja cristã por um homem chamado Agostinho, e depois propagado ao longo das eras, isso não significa que eles não sejam salvos. Amém? Ele aqui, porque o Nathan Rufino, ele é arminiano. Portanto, ele crê no livre-arbítrio como eu creio. Mas eu também creio que Deus é soberano. Ou seja, na vontade soberana de Deus, Deus permitiu que o homem escolhesse, tivesse o livre-arbítrio. Eu creio como ele. Mas ele chama o calvinismo de doutrina diabólica, doutrina de demónios, ok. Então ele censura veemente o calvinismo, mas não censura o catolicismo. O catolicismo é bem pior do que o calvinismo. O calvinismo pode ser mau, mas o catolicismo é muito pior ainda. Tem um esboço, não é? Um conjunto, uma nuvem de heresias tremenda, enorme. Como, por exemplo, o confessionário, não é? Tem heresias de todo o tipo. A extrema unção, não é? Acho que é os 7 sacramentos, ou por aí vai. Não é? O catolicismo tem um livro chamado Catecismo. E o Catecismo é muito maior que a Bíblia. Eles valorizam muito esse catecismo, são as regrinhas deles, são as tradições da Igreja. E por aí vai. As heresias católicas são terríveis. Quer dizer, eu vou condenar o calvinismo como coisa do diabo, é diabólico. Ok, e o catolicismo? É de Deus? Isto é quase um tiro no pé. Então nos católicos a salvação, mas o calvinismo é dos demónios. Vamos lá, então a Igreja Católica é uma igreja de Deus, é uma igreja sadia, da fé ortodoxa, ou seja, de acordo com a sã opinião. Vamos continuar. Da mesma forma, os irmãos das igrejas adventistas, das batistas, das congregacionais, das wesleyanas. Repara que ele chamou os adventistas de irmãos, eu não chamo. Amém? Porque para os adventistas do sétimo dia, para já eles creem que os escritos de Ellen G. White... Vamos aqui só mostrar aqui uma coisa. Portanto, os adventistas do sétimo dia... Amém? Creem que, amém, Ellen G. White, os escritos de Ellen G. White, não é, estão no mesmo patamar do que as Sagradas Escrituras. Devem ser interpretadas ou tidas como escrituras. E era uma falsa profetisa esta mulher. Amém? Já deve dormir no colo de Satanás, por ter enganado tanta gente. Então é complicado. Rou, camai, somer e biastérmia. Choramai. Tremendo. Então para aí, Re Managa Surya Canta la Manaya.
Marcaram a vinda de Jesus para 1843, depois para 1844, o movimento adventista. Não cumpriu a vinda de Jesus, não. Jesus não veio. Para implantar o milénio, Jesus não veio. Então eles disseram que Jesus, nesse ano, entrou, em 1844, entrou no santuário celestial, onde está expiando os nossos pecados. Espera aí, então não foi consumado. Então a obra na cruz foi incompleta. Quando Jesus disse, Pai, a ti rendo o meu espírito, está consumado, expirou e morreu, entregou o espírito ao Pai. E o véu do templo se rasgou. E ele nos abriu, anda, cai o caminho, aleluia, anda, cai. Temos, pois, ousadia para entrar além do véu, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Isto é pela sua carne, ele morreu. E agora temos acesso ao santuário celestial. Mas eles dizem não, que Jesus no ano de 1944, não é? Que subiu lá para o lugar santo no céu, no santuário celestial, onde está expiando pecados. Então está o quê? Está fazendo sacrifícios pelos nossos pecados. Está expiando os pecados, está purificando pecados ali. Vejam que heresia. Então a obra não foi completa, não foi consumada na cruz. Então como é que eu vou chamar a um adventista do sétimo dia meu irmão, quando a igreja adventista diz assim, a igreja católica é a grande prostituta do Apocalipse? Até aí concordo. 17. E todas as demais igrejas são suas filhas. E que a única que não se corrompeu é a igreja adventista, porque é a que mantém a doutrina antiga, a doutrina verdadeira, a doutrina apostólica. Então é a igreja revelada. A igreja que Deus revelou. Como agora há esse conceito até no meio pentecostal, essa heresia da igreja revelada. A minha igreja é a igreja revelada, a igreja que Deus revelou. Esta é que é a igreja revelada. Bem parecia que não havia outra. Até houve um irmão que diz, bem parecia que não havia outra. Idolatrando a IPFD. Como outros idolatram a IPDA, idolatram várias outras. Todas são reveladas. Todas elas são reveladas. Mas isso é a mesma heresia do catolicismo romano. E do adventismo no sétimo dia, do mormonismo. A igreja mormon também é a igreja de Jesus Cristo e dos santos dos últimos dias. Tu não podes dizer que a tua igreja, por muito boa que seja, que é a igreja revelada. Porque se ela é a igreja, não há mais nenhuma. É única em género. Isso é um artigo definido. Se disseres que a tua igreja é uma igreja que Deus revelou, eu até me calo. Mas não é? Até posso concordar que Deus tenha revelado a tua igreja. Agora, dizes que é a igreja? Não. A igreja somos nós. A igreja que Deus revelou são os cristãos que vão ser arrebatados. As demais, Jesus não vem arrebatar congregações locais, nem ministérios, nem placas de denominação diferentes. Jesus vem arrebatar um povo lavado e redimido no seu sangue. Então se tu dizes que a tua igreja é a igreja que Deus revelou, então é a única em género. Não há mais. Então isso é uma heresia de perdição, isso é uma doutrina de demónios igual ao catolicismo romano, porque os católicos... existe um escrito no catolicismo romano que diz assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, a una Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação. Então é a única, é a Igreja revelada, que Deus revelou. Cuidado. Cuidado com essa história de a Igreja revelada. Tira esse vocabulário da tua boca. Amém? Há muitas igrejas locais, ministérios, que Deus revelou para expandir a sua obra. Não há só uma. Se houver só uma, misericórdia. A única revelada nas Escrituras é o corpo de Cristo. O resto é conversa para boi dormir. Amém? Então, nós vemos aqui o quê? Eu não posso considerar os adventistas do sétimo dia meus irmãos, porque eles não me consideram seus irmãos. Eles dizem que a igreja adventista é a única que não se corrompeu. As demais são prostitutinhas. Quer dizer que se eu sou de uma igreja, no caso pentecostal Monte Sinai, então a minha igreja é uma prostituta. E eu estou ensinando doutrinas de demónios. Eu sou um herege, um falso mestre, um falso profeta, um anticristo, etc. e tal. Então eles não me consideram, não os vou considerar. Amém? Então, não é meu irmão em Cristo. Eu não vou chamar de um adventista do sétimo dia, um mormon, um testemunha de Jeová, meu irmão em Cristo. Muito menos o testemunha de Jeová que nega a Cristo. O testemunha de Jeová abertamente nega a Cristo. Perguntares para o testemunha de Jeová, Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, Deus é Jeová. Se perguntares como é que é a salvação, o conceito de salvação diferente. Remanaya ses, aleluia. Glória a Deus, quem quer diga glória. Haverá 144 mil ungidos no céu, né? E a grande multidão aqui na terra, mas todos eles testemunhas de Jeová. Se tu não fazes parte dos testemunhas de Jeová, tu não vais ser salvo. É uma salvação diferente, um conceito diferente de salvação do que nós temos. Então, as heresias adventistas, meu irmão. Terríveis heresias adventistas. E há mais, não interessa aqui entrar agora aqui muito no profundo das heresias. Então não vou chamar um adventista do sétimo dia meu irmão em Cristo. Os irmãos adventistas, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma salada. Nem vou sentar na mesma mesa que um adventista, roda de escarnecedores. Só se for para combater as suas heresias e o ganhar para Cristo, porque é uma alma.
Da mesma forma, os irmãos das igrejas adventistas, Irmãos das igrejas adventistas, que irmãos? Que irmãos? Amós 3.3, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Eu não concordo com as suas doutrinas. batistas, das congregacionais, das wesleyanas e de todas as outras igrejas cristãs do mundo. Todas as outras igrejas cristãs do mundo. Espera aí, mas há muitas igrejas, há seitas, não é? E lembram-se da família cristã. Amém? Não é? A família cristã do David Berg, não é? Que praticavam a prostituição cultual. Metiam jovens, adolescentes, menores de idade, não é? Para evangelizar. Jovens moças, bonitas e tal. Era uma comunidade estilo hippie. Então elas iam pelas ruas, iam nas discotecas, nos bares, não é? Se deitavam com homens mais velhos, não é? Para os trazer para dentro da seita. Então isto era prostituição cultural, a seita do David Berg, David Moberg, David Moses ou David Berg, não é? Que deu lugar, que era a seita dos meninos de Deus, deu lugar à seita, à igreja, à família cristã. Faziam prostituição cultural, se prostituíam para ganhar as almas, supostamente, entre aspas, para Cristo. Então isto também é uma igreja supostamente cristã, então é tudo igual. É tudo a mesma... já para não falar dos malucos, não é? Dos malucos, como houve um nos Estados Unidos e houve um outro também americano que foi ali para a Guiana, acho que era Guiana holandesa. Georgetown, um doido aí, né? Um doido aí que era um louco, não é? Que várias pessoas perderam a vida porque beberam ponche envenenado. Já nem vou falar disso porque isso aí já é extremos. Mas vamos continuar aqui. Da mesma forma, os irmãos das igrejas adventistas, das batistas, das congregacionais, das wesleyanas e de todas as outras igrejas cristãs do mundo. Existem coisas que nós não concordamos, mas eu acho muito precipitado você apontar o dedo e dizer que eles são heréticos, blasfemos e estão perdidos e vão para o inferno. Meu Deus, que conceito de evangelho tão deplorável deste nosso irmão Nathan Rufino. Onde nós chegamos. E ele é um influenciador, é uma pessoa que tem muitos milhares de seguidores e está levando muita gente para a condenação. Eu acho que pensamentos e ideias podem ser diabólicas, mas as pessoas que às vezes seguem tais modos de pensar podem ser genuinamente salvas. Quer dizer, aquilo que elas pensam, que elas acreditam, pode ser diabólico, mas elas estão salvas. Eu posso querer num outro Jesus, pregar um outro evangelho e ter um outro Espírito, que não é o Espírito Santo, e mesmo assim ser salvo. É complicado, meus amados. Eu acho que pensamentos e ideias podem ser diabólicas. Vamos adiantar aqui, senão não sei. Então, eu acho muito temeroso esse tipo de acusação, essa forma de lidar com as pessoas, porque a gente não sabe se a pessoa realmente crê em Jesus como a Bíblia diz que tem que ser crido, né? E às vezes a gente se precipita demais nessas colocações. Então basta crer em Jesus para ser salvo. Basta crer e confessar. Então, os demónios também querem confessam, mas não vive de acordo com essa fé. Não gerou obras, não houve frutos. A árvore sem frutos é cortada e lançada no fogo. Então eu creio numa fé transformadora. Se a pessoa realmente crê em Jesus, o que furtava não furte mais. Antes trabalhe com as suas mãos para que tenha o seu sustento e possa repartir com o que ele tiver necessidade. Então a fé sem obras é morta. Há uma dinâmica. Não é só da boca para fora. Eu creio em Jesus, mas eu sou o maior mau caráter da face da terra. O maior safado, sem vergonha, da face da terra. Eu vou para o céu da boca do tigre. Posso crer e posso confessar a Jesus 1000 vezes. Posso gritar, Jesus, eu te amo. E vou para o inferno mesmo. Não é? Porque eu estou a fazer tudo contrário àquilo que ele quer. Lá no céu não entra nada que contamine, nem que diga mentira e que pratique a abominação. Está lá Apocalipse 21, 27. Eles nunca leram Apocalipse 21, 27. Eu acho que é bem possível que muita gente da Igreja Católica seja salva, como muitas pessoas da Igreja Presbiteriana também são. Muitas pessoas da Igreja Adventista também. Ei, muitas!
Ei, está cheio de católicos no céu. Se fosse assim, eles não precisavam nem de sair do catolicismo. Então o catolicismo seria uma igreja normal, uma igreja cristã igual às outras. Eu podia tratá-los como irmãos. E é este precisamente o tema desta mensagem, será que, não é, os católicos, os adventistas e os outros hereges, não é? Hereges que creem não é, no evangelho diferente, o evangelho falso, são nossos irmãos em Cristo? Podemos ter comunhão com eles? Podemos tratá-los como irmãos ou como hereges? Não é? As igrejas deles são igrejas normais? Não é? Eu posso sair da minha igreja e ir visitar a deles, assistir um culto lá e cultuarmos todos juntos. Eu posso até mudar de ministério, sair de uma igreja pentecostal para ir congregar na igreja católica ou na adventista ou na mormon ou qualquer outra. Porque ele diz todos os credos, todas as igrejas cristãs. Será que é tudo a mesma coisa? Esta gente vai toda para o céu? Só se for do céu da boca do tigre. Vamos continuar aqui. Isto é mal demais para ser verdade. Eu acho que é bem possível que muita gente da Igreja Católica seja salva, como muitas pessoas da Igreja Presbiteriana também são, muitas pessoas da Igreja Adventista também, e não é porque a pessoa está dentro de uma igreja que, por exemplo, eu considere certa, ou você considere certa, que estas pessoas são salvas porque estão na igreja certa. Porque não existe a igreja certa, mas vamos supor que... Meu irmão, é complicado, é complicado. Se não existe a igreja certa, estaria tudo perdido. Claro que existem igrejas certas, igrejas que pregam o evangelho genuíno como ele é. Não é? Se não existe a igreja certa, então eu tanto posso congregar, olha como esta afirmação é perigosa. Se não existe a igreja certa, eu tanto posso congregar numa igreja pentecostal como na católica, como na adventista, como numa igreja reformada que nem crê, não é, no batismo com o Espírito Santo, ou tem um conceito errado de batismo com o Espírito Santo, em que diz que o falar em línguas é espírito da loucura, ou é pelos demónios, blasfemando do Espírito Santo. Então eu vou para uma igreja que eu vou mesmo blasfemar do Espírito Santo. Repanagaçu, é complicado. É complicado, vamos continuar. Existisse. Então, se a igreja é considerada como certa, porque passou no crivo dos inquiridores da atualidade, né, foram considerados como corretos porque confessam uma fé que é considerada padrão, então aquela igreja ali é a igreja certa. Mas não quer dizer que todo mundo que está lá também seja salvo. Agora falou uma verdade. Mesmo que tu estejas numa igreja que prega a verdade, e há várias, não há só uma, amém? E o crivo é a palavra. E o crivo é a palavra. Há um crivo. Olha aí. Ele aqui a anular, a desvalorizar ou a relativizar o crivo. Vamos aqui valorizar o crivo. Há um crivo. Qual é o crivo? Vamos aqui. Qual é o crivo ou a peneira pela qual nós devemos analisar tudo dentro da religião que pode ser considerado certo ou errado, válido ou inválido? Pode ser considerado obediência, santidade e justiça divina ou iniquidade e pecado. Não é? Santidade ou mundanismo. Qual é o crivo? Está aqui o crivo. Vamos ao Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 8. Diz aqui. Versículo 20. Olha aí. À lei e ao testemunho. Diz o Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e luminoso. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis do que o monitor fino, mais desejáveis do que o ouro, sendo que o monitor fino, e mais desejáveis do que o mel, do que o licor dos favos. Por eles é demonstrado o teu servo. Vens guardar a grande recompensa. Então, diz o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. A remana e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, se o Natan Rufino continuar a defender e se não se retratar deste conceito errado que ele tem de evangelho, então se calhar ele está em trevas. Se calhar fala algumas verdades, como o diabo pode pregar 99,9% de verdades bíblicas e no meio das verdades e da santidade e da sã doutrina pregar uma heresia que leva multidões à perdição. Então é complicado. Se não falarem segundo esta palavra, então há um crivo, é a palavra. Não há dois caminhos que levam ao céu. O caminho do Evangelho, não é? Dos evangélicos, e o caminho dos católicos. Os dois levam ao céu? Não. O caminho de adorar a Deus em espírito e em verdade, não é? E o caminho de fabricar imagens e se prostrar a elas e elas fazer petição, os dois caminhos levam ao céu? Não. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então estão em trevas.
Deus é luz e não há nele treva alguma. Então estão com o diabo, não estão com Deus. E passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao rei, que é o rei Jesus, e ao seu Deus olhando para cima. E olhando para a terra, escavará angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. O que quer dizer, não vão ter salvação. Quem ensina estas heresias, se não se retratar, vai ser empurrado para as trevas exteriores. É forte esta palavra. Mas isto aqui é uma heresia de perdição. Aliás, várias heresias, em 5 minutos, que o Nathan Rufino falou, são várias heresias de perdição aqui. É complicado. Então, aquela igreja ali é a igreja certa, mas não quer dizer que todo mundo que está lá também seja salvo, porque a salvação é individual. Isto é um ponto que eu concordo com ele. Mesmo que tu estejas numa igreja, não é que há só uma igreja certa ou revelada ou verdadeira ou que prega a sã doutrina. Não. Há várias. Mas mesmo que tu estejas numa boa igreja, numa congregação local que seja sadia na fé e ortodoxa, quando eu digo ortodoxa não tem nada a ver com a igreja ortodoxa romana, ou melhor, ortodoxa grega e russa, que é uma divisão do catolicismo, estou a falar que é de acordo com uma opinião sadia, mesmo que tu estejas numa igreja que seja sadia na fé, não quer dizer que tu sejas salvo. Aqui eu concordo com ele. É um ponto que eu concordo. Porque a salvação é individual. Mesmo, só que tens muito mais chance de ser salvo numa igreja sadia do que numa igreja herética. Não é? Aleluia, ribalamassai, porque a Bíblia manda ser submisso aos pastores e obedecer a eles. Então a pessoa está numa igreja herética. O líder é herege. Ele não está sendo dirigido pelo Espírito Santo, mas está pelo Espírito imundo, o Espírito engano. E tu estás ali ouvindo doutrinas de demónios a toda a hora, torto e a direito. Não é? Se não tiver, é complicado. É mais fácil tu ires para o inferno de cabeça para baixo do que ires para o céu. É complicado, mas vamos lá. É uma questão pessoal. E ela pode estar lá e mesmo assim não ter crido em Jesus como Senhor da sua vida, nem confessado Ele da forma que a Bíblia prevê. Né? Então, a regra para a salvação é crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, confessar a Jesus como Senhor da sua vida e essa pessoa é salva. Se fosse assim, meu irmão, porque é aquilo que eu digo. Texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Não é? Em Romanos diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz a confissão para a salvação. Ok. Creu e confessou. Creu e confessou. Mas a pessoa vive uma vida de pecado. Não mudou de vida. Se no mundo era beberrão, aceitou a Jesus, creu no coração e confessou, eu confesso que Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida, me arrependo dos pecados, mas continua a viver em pecado. É salvo? Não. Lá no céu não entra nada, contamina, nem que diga mentira e pratica a abominação. Apocalipse 21, 27, mais uma vez eu digo. Não é? Eu creio num Evangelho que transforma, dinâmico. Então não é teórico, não é eu crer no coração só e falar da boca para fora. Não é? Hipocritamente e continuar a fazer tudo o que é contrário à vontade dele. Então eu tenho que mudar de vida, meu irmão. A fé gera obras. A árvore tem que dar fruto. Se não dá fruto é cortada e lançada no fogo, no inferno. Foi o próprio Jesus. Aliás, foi João Batista quem falou. O precursor de Jesus, em Mateus capítulo 3. Eis que o machado está posto. A machado é a palavra de juízo. É o juiz. A palavra é Cristo. Está posto à raiz das árvores. E toda a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Se o teu fruto é mentira, é o engano, é adultério, é roubo, segundo casamento, viver amasiado, fornicar, adulterar, prostituir, pornografar, cobiçar, ter maus pensamentos, ter inveja, ciúme, ódio, rancor, palavrão, andar seminu, andar sensual, com roupa imoral, andar toda pintada, fantasiada, igual uma Jezabel, igual uma árvore natal, com pintura, joia e maquiagem, colocar piercing, tatuagem, exibicionismo, vanglória, contenda, ira, ódio, raiva, inimizade, homicídio, falta de perdão, rancor, inveja, ciúme, etc. e tal, tu vais para o inferno. Ai, mas eu creio no meu coração e confesso todos os dias que Jesus é o meu Senhor Salvador, mas vais para o inferno. Tu vives uma vida satânica, uma vida mundana, diabólica, carnuda, estás na carne, não no espírito. Aleluia. Lá as obras da carne são manifestas e quem pratica esse tipo de obras não entrará no reino dos céus. Então, a Bíblia não é só Romanos 10. Romanos 10 é apenas uma parte. A Bíblia é um todo. Então eu creio numa fé dinâmica. Então este conceito de evangelho, a meu ver, está errado. Não basta querer só no coração e confessar da boca para fora e continuares a viver a tua velha vida. Então essa confissão, esse crer no coração e a confissão da boca tem que ser acompanhada por uma mudança de vida. Isso tem que ser algo dinâmico. Tem que ser sincero e não hipócrita, porque senão não vais para o céu. Continuando.
confessar a Jesus como o Senhor da sua vida e essa pessoa é salva. O processo de desenvolvimento da salvação dela, chamado... Bem, ele aqui está a falar da santificação agora. O processo de desenvolvimento da salvação dela, de amadurecimento espiritual, de crescimento, é uma coisa que vai levar tempo. E à medida que ela vai crescendo, ela ainda vai trazer consigo alguns costumes que não são necessariamente bíblicos. E isso ela pode estar frequentando qualquer tipo de reunião, pode ser em qualquer lugar, em qualquer segmento, em qualquer comunidade. Ela pode estar em qualquer igreja. Repara, o que é isto? É comunismo. Então ela pode estar na igreja católica. Aleluia. Para Deus as imagens são abominações. Então está numa igreja abominável, que Deus odeia. Ela pode estar na igreja adventista, não é? Que é uma seita pseudo-cristã, na igreja dos Mormons, que diz que nós somos pequenos deuses caminhando sobre a face da terra. Ela pode estar na igreja dos Testemunhas de Jeová, também eles dizem que creem de alguma forma em Jesus. Só que como é que eles creem em Jesus? Que Jesus foi o primeiro ser criado, é criatura e não criador. Não é? Remanagasa no Adventismo, Jesus é o Arcanjo Miguel. Que ele às vezes se manifesta como Arcanjo Miguel, é um dos nomes de Jesus, Arcanjo Miguel, e por aí vai. Jesus e Arcanjo Miguel é a mesma coisa. Meu irmão, se tu recebeste outro Jesus, se tu creste no outro Evangelho e se tu tens outro Espírito, tu vais perder a tua salvação. Então é bem claro que isto é uma refutação muito forte. Eu não me quero alongar mais porque aqui o estudo já está tremendo. Então o relativismo teológico de Nathan Rufino vai levar muita gente à condenação. Amém? Então eu apelo, se o Nathan Rufino ouvir este estudo, que se converta, que se retrate, que aceite o verdadeiro Cristo. A fé não é uma coisa teórica, só na teoria. Eu creio, realmente eu creio. Eu confesso, mas eu vivo uma vida completamente mundana. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu estou na carne e não no espírito. E as obras da carne levam para o inferno. Quem comete tais coisas não entrará no reino dos céus. Não vive no espírito, mas aqueles que são guiados pelo espírito são filhos de Deus. Não é? É complicado. Se eu pratico aquilo que é contrário à palavra de Deus, deliberadamente, mas eu creio em Deus, creio que Ele é Deus, creio que Ele é Senhor Salvador, confesso, isso não vai trazer nenhuma salvação, nenhum tipo de salvação, vai trazer a maior condenação. Antes nunca houvesse conhecido do que conhecendo desviando-se. O santo mandamento lhe foi dado. Então é complicado. Então até que o Senhor falou, quem não aceitou Jesus, aceita hoje, Jesus morreu na cruz para te salvar. Voltará em breve para te buscar. Então o relativismo teológico de Nathan Rufino foi o tema desta mensagem, que foi uma mensagem apologética, um estudo bíblico profundo de refutação. Até que o Senhor falou, Deus em Cristo te abençoe.